Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um dia do Senhor e por podermos meditar na sua palavra e sermos edificados por ela. Eu quero compartilhar com você hoje o texto de João capítulo 5. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 5. Amada Igreja Presbiteriana de Muribeca. João capítulo 5, os versos de 1 ao 15, diz assim o texto. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida nesse instante. Nos ajude, ó Deus, a compreendê-la. Fala conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, pois é a tua voz que nós tanto queremos e desejamos ouvir. Usa-me, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração. Nos faça compreender a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, havia 3 festas judaicas que todo homem judeu tinha que participar: a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E aqui Jesus foi a uma festa em Jerusalém, diz o texto. Mas o povo, enquanto o povo se alegrava, diz os versos 1 e 2, que ele se dirigiu ao tanque de Betesda, onde havia uma multidão de gente sofrendo. Como sua comida era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é a salvação dos perdidos e o socorro dos aflitos, Jesus caminha para esse local, onde havia gente deformada, destruída emocionalmente, com o coração sangrando por feridas ainda abertas. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade, conhecido como Casa de Misericórdia. Abrigava uma multidão de pacientes sem perspectiva de cura. E o texto diz no verso 3 que neles ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. E de acordo com o verso 4, essa multidão era alimentada pela crença de que um anjo desceria em algum momento para agitar a água do tanque e o primeiro que se lançasse na água seria curado. Jesus então caminha no meio dessa multidão e distingue um homem, um paralítico, entrevado em sua cama. E o verso 6 diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão. Aquele homem estava completamente sem esperança. Ele já não tinha mais sonhos para embalar. Sua causa estava totalmente perdida. Não foi ele quem viu a Jesus, foi Jesus quem o viu. Jesus viu o seu passado, a sua condição e o seu futuro. Viu que a causa da sua tragédia era o pecado da juventude. Viu que ele estava colhendo o que havia plantado. Viu uma triste história de pecado. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas também preso ao seu passado, às suas memórias amargas, à sua culpa. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Jesus olhou para Zaqueu na árvore e viu que havia sede de Deus no seu coração. Jesus olhou para o jovem rico e viu que havia amor às riquezas no seu coração. Jesus olhou para a religiosidade dos fariseus e viu que havia hipocrisia nas suas atitudes. Jesus olhou para Judas Iscariotes e viu que havia falsidade no seu beijo. Jesus olhou para o ladrão na cruz e viu que havia arrependimento sincero no seu coração. Assim também Jesus está olhando para a sua vida hoje. Ele sabe qual é a sua doença. Nada pode ficar oculto aos olhos dele. Caim tentou fugir de Deus. Acã tentou encobrir o seu roubo. Davi tentou esconder o seu adultério. Mas o Senhor estava vendo. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia 38 anos. Ele conhecia a causa do seu sofrimento. De igual forma, Jesus conhece a sua dor, a sua angústia, o seu vazio, a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Ele conhece a dor de ser abandonado. Ele conhece a dor da desesperança. Ele conhece os sonhos frustrados. Ele conhece a malignidade do pecado que assola a sua vida, que assola a sua alma, o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Esse texto mostra que o pecado é maligníssimo, irmãos. Porque esse homem está sofrendo por causa do seu pecado. Esse homem estava sem amigos, sem ajuda e sem esperança. Os anos passavam e ele continuava entregue à sua desventura, sem nenhum socorro. Esse é o preço do pecado. O homem está colhendo os frutos malditos de sua semeadura insensata. Muitos hoje ainda se apegam ao pecado que Deus abomina. Mas o pecado é uma mentira. Ele promete prazer e paga com desgosto. Ele promete liberdade e escraviza. Ele aponta um caminho de vida, mas o seu fim é a morte. Mas o verso 6 diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus viu aquele homem com uma doença incurável. Era uma causa perdida. Por isso Jesus foi ao encontro dele. Jesus o viu, tomou a iniciativa, o abordou. Jesus abriu para ele a porta da esperança, sentiu a sua dor, o seu drama. Quem sabe você hoje já não tem mais forças para clamar. Talvez você já tenha desistido de esperar uma cura. Talvez você só tenha encontrado incompreensões e tenha lutado sozinho por uma cura que não acontece. Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais saída. Talvez você já tenha batido em todas as portas e esteja cansado de esperar. Mas eu quero dizer hoje para você que Jesus está vendo você. Ele está vendo a sua vida. Jesus se importa com você e se compadece da sua vida. Mas Jesus se importa com você. Veja, Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quando estamos quebrados, desanimados, conformados com a derrota. Ele nos distingue no meio da multidão e se importa conosco. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é o caminho para os pés perdidos. Ele é a verdade para a mente inquieta.
Ele é a vida para os que estão mortos. Ele é a luz para a sua escuridão. Ele é o pão para a sua fome. Ele é a água para a sua sede. Ele é a paz para o seu tormento. Quando os nossos recursos acabam, quando você diz não tem mais jeito, não se desespere, pois Jesus pode operar um milagre. Diz o verso 7 que aquele homem estava só. Não tinha ninguém por ele. Não tinha saúde, não tinha paz, a solidão era a marca da sua vida. E ele havia chegado ao fim da linha, ao fundo do poço. Mas quando se viu desamparado, Jesus lhe estendeu a mão. E ele faz uma pergunta maravilhosa. Queres ser curado? Queres ser curado? Werner Bohr entende que há uma promessa embutida nessa pergunta. A própria pergunta torna-se um chamado à fé. É como se Jesus estivesse dizendo, em tua precariedade, confia-te a mim, que tenho o poder de te ajudar. Não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos. A mulher encurvada andou 18 anos corcunda. Esse homem estava doente havia 38 anos. Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus levantou um morto da sepultura. E ele curou a todos. E ele pode curar você também. Não importa a gravidade do seu problema. 38 anos de sofrimento, mas Jesus pergunta, você quer ser curado? Não te importa quão desesperançado você esteja. O homem paralítico disse a Jesus, não há ninguém. Mas Jesus está presente com você. Ele pode tudo. Ele é o Senhor das causas perdidas. Não importa quantas tentativas fracassadas você já tem experimentado. Todo ano aquele homem via gente sendo curada e ele continuava mofando em cima da cama. Mas agora Jesus o toma e o cura. Ele disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. E você pode confiar nele, pois aquele que dá a ordem também tem poder para cumprir. Nas palavras de Werner de Bohr, é uma ordem criadora que torna possível o impossível que exige. Uma ordem de Cristo sempre encerra uma promessa, irmãos. Ele sempre nos capacita a executar suas ordens. Na verdade, Jesus dá o que ordena e ordena o que deseja. Pois a palavra de Jesus tem poder. A natureza lhe obedece. Os ventos ouvem a sua voz. O mar escuta as suas ordens. As estrelas lhe atendem quando as chama. Os anjos obedecem ao seu comando. Os demônios batem em retirada diante de sua autoridade. Ele tem toda a autoridade e poder no céu e na terra. Ele disse ao homem da mão ressequida, estende a mão. E o que era impossível aconteceu. Jesus ordenou Lázaro, vem para fora, e o morto lhe obedeceu. Jesus disse ao paralítico, levanta-te, e ele se colocou de pé. No verso 9, então, diz que imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, ele pôs-se a andar. O milagre de Jesus é imediato, ele é completo, e ele é público. Torna-se visível diante de todos. A cura de Jesus não é parcial, nem gradual. Jesus não oferece meias soluções. Jesus não faz a sua obra pela metade. A boa obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. William Hendrickson diz que quando Jesus emitiu sua ordem, uma força e um vigor renovados tomaram conta do corpo daquele homem. E ele, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Interessante, irmãos. John MacArthur diz que esse incidente ilustra perfeitamente a soberana graça de Deus em ação. De todos os enfermos presentes no tanque de Betesda, Jesus escolheu apenas esse paralítico. Não havia nada nesse homem que o fizesse mais merecedor do que os outros. Ele jamais havia procurado Jesus.
Mas mesmo assim, Jesus se aproxima dele. Jesus não escolheu porque previu que ele teria fé para ser curado. Ele jamais demonstrou acreditar que Jesus iria curá-lo. A salvação acontece da mesma forma, irmãos. Da multidão de pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolheu redimir seus eleitos. Não porque merecessem isso, nem porque previu que haveriam de crer, mas por causa da sua soberana graça. Hoje Deus pode restaurar a tua vida. Hoje Jesus te pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado? Então confie em mim. Confie no Senhor. Tenha fé nele. Entregue a tua vida, a tua caminhada, a tua família, a tua história nas mãos do Redentor. Porque aquele que ordena tem poder para cumprir. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Rica, preciosa, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Deus. Hoje o Senhor nos pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado das tuas enfermidades? Não somente enfermidades físicas, mas enfermidades na tua alma. Você quer ser curado do pecado, da miséria, da desgraça que o pecado tem produzido na tua vida. Você quer ser curado de tudo aquilo que tem destruído a tua família, a tua vida, a vida de todos aqueles à tua volta. Você quer ser curado. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, que nós possamos depositar nossa fé em Ti, entregar a nossa fé e o nosso amor diante do Senhor, entregar a nossa vida diante do Senhor, e que vidas possam ser curadas pelas Tuas mãos, pelo Teu poder, estando plenamente certos, ó Deus, de que aquele que dá ordem tem poder para cumpri-la. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito sejam convosco, meus queridos irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.